Olá, muito bem-vindo. De antemão, grato pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva e o programa de hoje recebe uma pessoa muito especial, um andarilho, um observador, um flané, que é o nosso querido amigo Eduardo Gomes, Brigadeiro Eduardo Gomes para os íntimos. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Cláudio, Deise. Bom, o assunto de hoje são os 44 anos de trajetória. São 44 anos de caminhada que foi lançado, reunido num livro e que o Eduardo lançou, e vamos falar um pouquinho sobre essa transformação de Mato Grosso. Nos acompanha na entrevista a jornalista Deise Borovieg. Muito bem-vinda, Deise. Obrigada pelo convite, Cláudio. Bom, como de costume, a gente faz uma pequena introdução para situar o nosso telespectador dentro do tema e seguir com mais sintonia e harmonia. Eu passo a ler. Poucas pessoas têm coragem de entrar no mato sem cachorro. E se esse mato for grosso, da década de 70, temos que aplaudir de pé a determinação. Cuiabá era pequenininha, Rondonópolis uma currutela expandida que crescia aos olhos vistos. Muitas cidades do então gigante Mato Grosso, que começava no Paraná e se estendia até o Amazonas, nem tinham nascido. Quando a divisão do estado aconteceu, ele já estava aqui. Aliás, como ele mesmo diz em seu livro, estive em todos os municípios, todas as cidades, todos os distritos, todas as vilas. Palmilhei todos os caminhos. Conheci o esplendor da Rua Bahia em Poxoréu no ciclo do diamante. Brindei a criação da Universidade Federal de Mato Grosso pelo presidente Emílio Garrastazu Médici e a nomeação do seu primeiro reitor, o médico cuiabano Gabriel Novis Neves. Ele presenciou o nascimento de cidades, a transformação do Cerrado em celeiro de produção e tantos personagens anônimos que saltaram aos seus olhos pela sua humanidade. 44 anos de estrada é a matéria-prima do seu livro 44, um relato de viagem da melhor qualidade que tem como guia e condutor o jornalista Eduardo Gomes de Andrade, o Brigadeiro, como é chamado carinhosamente pelos amigos e colegas de profissão. Mineiro, da cidadezinha de Alpercata, Eduardo Gomes é jornalista e editor da revista quinzenal MT Aqui e do seu site homônimo. Eduardo, por que você decidiu contar essa história, esses 44 anos? Como é que foi? Vou escrever um livro. Você é do tempo ainda que tinha que construir uma casa, plantar uma árvore e escrever um livro? Eu acho que sou até um pouco antes, né? Mas a redação é um ambiente muito provocativo. E no dia a dia, você escrevendo, você vai acumulando informações, conhecimentos ainda que superficiais, e fui instigado pelo acúmulo de informações que eu recebi ao longo do tempo a escrever um livro onde eu pudesse botar parte daquilo que eu presenciei nesse ciclo de transformação mato-grossense. Daí surgiu o livro 44. É um longo período. Para se ter ideia, o povo hebreu vagou durante 40 anos pelo deserto e isso virou um dos temas mais relevantes da Bíblia, do Antigo Testamento. Então eu fiquei mais tempo na estrada do que o povo hebreu, 44 anos. Só que eu não fui protagonista desse desenvolvimento, eu presenciei. Eu, infelizmente, nas minhas limitações, eu não pude contribuir para que Mato Grosso crescesse. Mas eu testemunhei as transformações, as mudanças no vazio demográfico, onde surgiram cidades, e isso, se posso dizer assim, me inspirou a levar para o computador essas informações e resultar nesse livro 44 que eu escrevi e botei em circulação no mês de dezembro, mas sem solenidade de lançamento, que eu sou contra rótulo, título e festividades. Ele não foi lançado. É como um bom mineiro, desconfiado. De Minas eu trago o DNA do nascimento, mas eu sou um cidadão mato-grossense, identificado com Mato Grosso. Tenho 2 filhos e uma neta mato-grossenses, gosto de Mato Grosso, não saberia viver num lugar que não fosse Mato Grosso. Mas esse DNA mineiro nos leva a ser prudente. Minas Gerais tem uma contribuição muito grande ao desenvolvimento de Mato Grosso. Só que o mineiro, pelo seu perfil, ele conversa pouco, ele ouve muito.
Então você chega numa cidade, uma determinada colônia de imigrantes de uma região se sobressai, mas se você fizer uma contagem física, talvez o povo mineiro seja maior do que o povo falante de outros estados, você entendeu? Porque ele prospecta bem para depois emitir sua opinião. E é essa opinião que eu quero de você agora. Porque Mato Grosso começou com garimpo, né? E de repente aí agora é um grande produtor, tanto da área bovina quanto grãos, né? O senhor viu realmente esse crescimento e essa mudança do garimpo para a produção. Queria que o senhor contasse um pouquinho essa história. Mato Grosso teve uma origem atípica. Nós somos fruto de uma invasão territorial, que essa área aqui pertencia ao Reino da Espanha, não pertencia a Portugal. Os colonizadores vieram aqui trazendo escravos negros e a captura de índios, em busca do ouro também. Então, o garimpo foi a principal atividade econômica durante os primeiros séculos e até boa parte do século que nós vivemos, mas, como se diz, garimpo não dá duas safras. Chega o ponto da exaustão, você não tem mais como explotar o minério. E aí tinha que haver uma diversificação econômica. E como o mundo tinha fome, a Europa saturada, envelhecida, pobre socialmente, não digo pobre materialmente, mas socialmente, então precisava que fossem produzidos grãos, carnes e plumas para poder abastecer o mercado europeu e também outras regiões do mundo, na Ásia, que também tem fome, na África, que a situação é mais grave. E o Cerrado Mato-Grossense, com a conjugação de clima, luminosidade, topografia e a têmpera das pessoas que vieram para poder cultivar o solo, nós ganhamos esse ciclo econômico que não sabe quando vai ter fim. E eu presenciei o surgimento dessa atividade econômica agrícola, que ela começou no município de Rondonópolis. Na década de 70, o primeiro agricultor que plantou soja em Mato Grosso foi o Soadão Rio Grandino, que é pai do ex-governador Rogério Salles, na fazenda São Carlos, em Rondonópolis. E dali a soja se expandiu e diversificou a lavoura com o surgimento da safrinha, com o milho safrinha, com o algodão, e veio a indústria sucro-alcooleira, que Mato Grosso é um grande produtor de açúcar e de etanol hoje no Brasil, e mais tarde agora com os frigoríficos, com a produção do biodiesel, e nós temos uma economia muito diversificada. O livro trata bem dessa questão. Ele não tem assim a pretensão de ser uma obra estatística, nem fundamento histórico preciso, mas em linhas gerais ele fala sobre a história e sobre a economia. E números não aceitam desaforos. Se eu estou falando que é 10, tem que ser 10, não pode ser 9 nem 8, porque a realidade me desmentiria. Eu trabalhei com números bem precisos para mostrar que às vezes um pequeno município igual Vera é um município que, se fosse em São Paulo, seria um dos destaques econômicos no setor agrícola. E que Mato Grosso são tantos os municípios que produzem que, às vezes, o município que é bom produtor fica ofuscado na divulgação. Todo mundo fala em Sorriso, que é o maior município agrícola do Brasil. Mas nós temos Sapezal, nós temos Itiquira. É um estado muito rico. Eu gostaria que as pessoas lessem o 44 e pudessem acrescentar aos seus conhecimentos as informações que eu trago nesse livro. Quando o senhor fala de Vera, assim, vem à minha cabeça a BR-163, que 30 anos atrás, quem pegava a BR-163 era para buscar o ouro lá na divisa com Pará, região de Alta Floresta, Paranaíta, e todas as outras cidades que vão pela BR-163 eram cidades que estavam começando justamente nessa questão agrícola que o senhor falou que houve essa grande transformação. O senhor aborda esse assunto no seu livro? Eu abordo. O livro tem 5 pilares. Um dos pilares do livro é o nascimento de Mato Grosso através da mineração. O marco temporal é 1970, mas às vezes eu sou obrigado a retroagir para situar o leitor. E o outro dos pilares é a questão do transporte. Hidrovias, rodovias, aeroportos. A BR-163 tem um destaque especial com infográfico no texto do livro, e eu falo do surgimento das cidades nas suas margens e no seu eixo de influência. Eu falo sobre o coronel José Meireles, que foi nosso prefeito em Cuiabá, mineiro de Conselheiro Lafayette, que foi o grande consultor da rodovia, que ele comandava o 9º BEC, esse batalhão do Exército aqui
em Cuiabá. E eu falo sobre Vera porque foi a primeira cidade que surgiu no eixo da Cuiabá-Santarém. A colonização da gleba celeste pelo senhor Enio Pipino, que fundou Sinop, Vera, Carme, Santa Carme e Cláudia, começou por Vera. Então, Vera foi a referência urbana para que houvesse a colonização. E em Vera, nós tivemos um anjo de luz, era a freira, irmã Maria Delis, que mais tarde se transferiu para Matupá e montou o Hospital da Malária. Eu falo sobre a irmã Maria Delis, que o livro procura ser humanizado, falar sobre os personagens, não só os personagens famosos, revestidos de diplomas, de cargos eletivos, de nomeações importantes, mas os personagens até mesmo anônimos que construíram esse estado. Então eu falo sobre a irmã Maria Delis, eu conto a história do surgimento de uma cidade pequena, que chama Novo Mundo, ao lado do Parque do Cristalino, que surgiu de um garimpo do Cacheado, um piauiense analfabeto, que não teve a felicidade de frequentar uma sala de aula. Era garimpeiro, é garimpeiro aposentado, que sofreu um derrame, está morando na Serra do Cachimbo. E o Cacheado, mesmo sendo analfabeto, construiu 2 escolas em Novo Mundo com o dinheiro dele. São esses personagens que ganham vida dentro do livro, se eu posso dizer que o livro consegue dar vida a alguma coisa. Eu gostaria de destacar, Cláudio, você pode me passar o livro, por gentileza? Uma menina que eu vi aqui, eu não sei se eu vou encontrar agora. Eu não Gabi. deixei mais. Uma menina linda, que a casa foi destruída, ela ficou em prantos, porque ali não ia ser mais uma região. Vamos ver onde está. Se você tiver alguma pergunta, Cláudio... Enquanto a Deise procura... Gabi mesmo. Mostra pra gente, Deise. A Gabi. Aqui. A Gabi. A Gabi... Eu fiquei encantada com essa história. Eu te agradeço. A Gabi me comoveu muito. Eu sou muito emotivo. Eu disse no início da nossa conversa com o Cláudio e com você, Deise, que Mato Grosso surgiu de um grilo internacional. Isso aqui era uma área que pertencia à Espanha. E ninguém questiona que hoje é uma área brasileira plenamente integrada ao território nacional e indissolúvel, é um pedaço do Brasil. Mato Grosso foi transformada a partir de 1970 com a ocupação rápida do vazio demográfico pela chegada dos migrantes do Sul, do Nordeste, de Minas, de São Paulo e tudo mais. Essa menina, essa Gabi, morava numa vila que se chamava Estrela do Araguaia e era conhecida como Posto da Mata. Era uma vila entre 2 municípios. Parte pertencia a São Félix do Araguaia e parte pertencia a Alto Boa Vista. Essa terra foi considerada terra indígena. Ela pertencia anteriormente à fazenda Suyamiçu, que era da AGIP Internacional, uma multinacional que era um dos braços econômicos e financeiros do Vaticano. O Vaticano tem as empresas dele, a fábrica de armas Beretta e tudo mais. E havia uma fazenda com 1,5 milhão de hectares de terra, que quando não havia mais interesse econômico da AGIP para poder tocar essa terra, ela vendeu uma boa parte e ao sul dessa área foram assentados, ao sul dessa área, poceiros ocuparam uma região que ficou conhecida como Suyamiçu, mas Suyamiçu era um conjunto de fazendas que ia até Porto Alegre do Norte. E surgiu a vila de Estrela do Araguaia. Durante 30 anos essa vila foi habitada mansa e pacificamente. Ali nasceram pais e filhos dos primeiros moradores. E a Gabi é a 2ª geração já da Estrela do Araguaia. A AGIP doou essa área para o Ministério da Justiça brasileiro e foi desapropriada e transformada na reserva indígena Mara-White-Sede, dos índios chavantes que não habitavam aquela região. Eles viviam mais ao sul, em Meruri, Sangradouro, Volta Grande. E com a desintrusão, teve que se destruir as casas do lugar. A casa da Gabi foi destruída. A Gabi ficou sem casa. Mas ela poderia estudar, morar em outro lugar, estudar, mas destruíram a escola da Gabi também. Aí a Gabi não tinha escola, não tinha casa. E a Gabi é de uma família evangélica. E eles destruíram a igreja dela. Então, aproximadamente 4 mil brasileiros, 5 mil brasileiros, ficaram sem teto, sem igreja, sem posto de saúde, sem nada. Mato Grosso perdeu uma pequena cidade embrionária na Amazônia, na região do Araguaia, para
que aquela área fosse transformada em terra indígena. Mas a Assembleia Legislativa cumpriu o papel legal dela. A Assembleia permitiu, aprovou uma lei para fazer uma permuta para que aquela área não fosse desapropriada, expropriada, que é o termo jurídico correto, e que fosse dado outra área maior, quase 100 mil hectares a mais para os índios. Mas a birra da FUNAI, do Ministério Público Federal e das ONGs supranacionais não permitiu que fosse feita essa permuta. E aí resultou na Gabi. Eu sofri, não estou aqui para me fazer de vítima, mas eu sofri um infarto em 2013, em agosto, e o médico me recomendou repouso absoluto. Eu fiquei 10 dias na UTI, tive que botar 4 stents, esse negócio complicado. E 14 dias depois que eu botei os stents, eu peguei um carro, fui lá na Alto Boa Vista fazer essa matéria com a Gabi. Então, o livro não é simplesmente um relato histórico, é um desabafo sentimental. Eu acho que literário não, que eu não tenho dom, aptidão para literatura, mas eu quis botar o sentimento meu, que eu acho que é compartilhado por uma parcela muito grande da população mato-grossense. Aí eu botei a Gabi. Não é para fazer um confronto entre índios e sociedade envolvente, nada disso. É para mostrar que, se tivesse bom senso, a Gabi teria a casa dela. E os índios teriam uma área maior do que aqueles foi destinada. Mas não está tendo essa compreensão na esfera pública brasileira. É um radicalismo, assim, exacerbado, e nós somos um Estado e um país em transformação. E nesse período de transformações, precisava que houvesse maleabilidade, senão não se vai a lugar nenhum. Eduardo, assim, ainda neste assunto, eu tenho 15 anos de Mato Grosso e eu percebo, você com 44, muito mais talvez, que muitas vezes há esse confronto, indígenas e brancos, entre aspas, né? Mas, na realidade, são massas de manobras que são levados e trazidos de acordo com a vontade de quem tem poder econômico. O senhor tem percebido isso? Essa questão indígena é muito complexa. Eu acho que a terra indígena tem que ser preservada em respeito a essas etnias, em respeito ao meio ambiente também. E o Brasil precisa de conviver com seus povos. Nós não somos um único povo, nós somos uma Babel. Mas não se pode, em nome da preservação da cultura indígena, das etnias indígenas, prejudicar outros. No caso de Alto Boa Vista, na Estrela do Araguaia, essas famílias que foram expulsas da terra não receberam nenhuma assistência do governo. Mas os indígenas já foram assim, totalmente aculturados em Mato Grosso. Em sua essência, porque quase eles todos, viraram massa de manobra. Vão para lá, precisamos que fiquem nessa fazenda. Levam eles para aquela fazenda. Ah, não, agora nós precisamos que eles fiquem nessa fazenda. É isso que a gente tem percebido. No contexto da população mato-grossense, uma vila com 30 anos é uma vila centenária, né? Se nós considerarmos a história recente de Mato Grosso, e Mato Grosso a partir de 77 com a divisão territorial. É uma vila muito antiga. E não se respeitou essa vila. Se o índio não está lá e tem alguém que está, vão deixar quem está e vão arrumar outra terra. Há excesso de terras, as terras ociosas em Mato Grosso, que poderiam ser transformadas. Se o índio perambula, ele tem área de perambulação, ele pode ir um pouquinho mais para a direita, para a esquerda. Não tem um território sagrado, intocável. Vão fazer o mesmo na verdade, Eduardo, aí eu preciso intervir um pouquinho, porque na verdade assim, você tem em tese, um estudo antropológico e uma correlação do indígena com locais sagrados, sim, né? De certa forma, inclusive, não respeitados. Né? Então você tem, por exemplo, hoje hidrelétricas nascendo e inundando áreas de cachoeiras que são tidos como lugares sagrados para ritos de passagem, ritos de morte, né? de funerários, enfim. A questão ela é mais complexa. Exatamente, porque isso aconteceu, né? Também em Itaipu. Não dá para a gente assim, ser 8 ou 80, não dá. Né? Tem que ter o meio termo, né? A gente precisa dessa maleabilidade, precisa da flexibilidade.
E eu entendo perfeitamente essa colocação. Eu concordo, Cláudio, você tem razão, tem alguns lugares que são sagrados para os índios. Mas no caso da fazenda Suiamiçu, não existe nenhuma cachoeira. Ela era sagrada para o Vaticano, né? Ela era sagrada pelo Santo Papa, pelo Vaticano. E é um assunto que as pessoas evitam de tocar. Quem colocou os poceiros no sul da área foi o bispo Dom Pedro Casaldáliga, porque era a pior área da fazenda. E ele queria preservar o patrimônio do Papa. Mato Grosso vivia um ciclo de invasões de terra e nenhuma área do Vaticano foi invadida, a não ser o sul que Dom Pedro pôs. Esse discurso não é meu. Quem for a São Félix do Araguaia, Alto Boa Vista, aquela região ali, vai ouvir isso que eu estou dizendo, porque aqui só chegam as virtudes do Dom Pedro Casaldáliga. Eu não quero entrar no mérito do Dom Pedro, mas ninguém comenta que ele botou essas pessoas lá. E depois eles deram a terra para o governo federal. Os índios que perambulavam por lá, eu conto uma história de Novo Santo Antônio, que tem correlação com essa história dessa menina. A fundação da cidade de Novo Santo Antônio, na beira do Rio das Mortes. Os índios perambulavam por lá, são chavantes. Eles desciam o cerrado de Barra do Garça até lá. Mas não tinha aldeia ali. Ali nunca houve aldeia. O estudo antropológico provou isso. A antropologia provou que nunca teve aldeia. Mas quiseram criar a fazenda, porque ela é estratégica no cruzamento de duas rodovias importantes, a 242 com a 158. Se você observar e a desobservar, as áreas indígenas em Mato Grosso estão sob reserva de diamante, reserva de nióbio, reserva de ouro, porque isso interessa aos grandes países da Europa e aos Estados Unidos. Então nós perdemos a titularidade do subsolo, do solo, do espaço aéreo, e o Brasil é signatário de um documento na ONU, assinado pelo seu presidente Lula da Silva, em 2006, que reconhece a legitimidade, a independência das áreas indígenas. São nações soberanas perante a ONU. Se uma nação indígena resolver pedir uma força internacional, capacetes, boinas azuis, para vigiar uma terra indígena, o Brasil não entra ali mais. Nós perdemos a nossa soberania nessas áreas. E por isso está um processo constante. Tem mais 56 áreas sendo em estudos antropológicos em fases diferentes para ser criada em Mato Grosso. Mas vamos deixar os índios em paz e vamos falar no outro assunto, né? Eu quero saber um pouquinho, aí mudando de assunto realmente, quer dizer, são 44 anos, Mato Grosso não tinha infraestrutura ínfima e você fazia jornalismo em tudo que é Curruterra e distrito. Eu quero ouvir um pouquinho dessa história de como você fazia o jornalismo, nesse início de década de 70, começo da década de 80, mas daqui a pouco, né, depois do nosso breve intervalo, fique com a gente, nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva. Eu disse que era rapidinho. E para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre o livro 44, com o autor do mesmo, o Brigadeiro Eduardo Gomes. Brigadeiro, no bloco passado eu deixei uma pergunta para a gente situar um pouquinho essa história que você vivenciou, quer dizer, o jornalismo na década de 70 e 80 no Mato Grosso, né? E era um Mato Grosso mesmo, né? E continua. Até se hoje nós não temos infraestrutura ampla, né? Todas as cidades ligadas com asfalto, quer dizer, há 30, 40 anos atrás, como é que era fazer jornalismo nesse sertão? Eu acho que não só em Mato Grosso, mas no Brasil como um todo, era bem diferente, bem mais complexa a coisa. Mato Grosso não tinha tanta notícia a oferecer, porque no vazio não acontece nada. Era um deserto. Poucas as cidades. Havia uma concentração urbana, a Baixada Cuiabana, Rondonópolis, região de Caça, pouca coisa, o começo do Araguaia e tudo mais. Mas era um jornalismo mais de calor humano, mais de vibrar com a notícia no final do fechamento da edição, de comemorar. Bamburraram lá em Alto Coité, pegaram uma pedra de tantas gramas, você está entendendo? Mataram o fulano não sei aonde, não vibrar pela morte, mas pela notícia em si. E conseguiram uma estrada que vai ligar Guiratinga a Paraíso do Leste. Hoje não. Hoje
a integração das agências de notícias internacionais, nacionais, até mesmo aqui da região com os jornais, a pulverização dos sites. Um jornal do peso da Folha de São Paulo é questionado por um site modesto numa pequena cidade de Mato Grosso. A Folha de São Paulo não chega em Cotriguaçu, mas na Cotriguaçu tem um site lá, a mesma coisa em Colniza. Então nós temos um jornalismo virtual que ele não tem a essência do texto, o primor de se escrever corretamente, como se fazia antigamente, e o trato da notícia. Ao imediatismo, o indivíduo quer dar a notícia sem apurar, sem ter noção exata do que aconteceu, por ouvir dizer, vai depois retrata, fala, não foi bem assim, o avião não caiu, o avião tem problema na decolagem, você está entendendo? Então nós Isso já é uma questão ética, como aconteceu na escola base na década de 1990, que acabaram com uma escola em função de uma denúncia que nunca foi comprovada. Em São Paulo, exatamente, é uma questão ética. Mas é preciso que se faça as devidas ressalvas e que se observe as exceções. No jornalismo atual, dentro dessa meninada nova que saiu das últimas fornadas da universidade, tem muita gente competente. Muita gente dedicada, muita gente que vibra com o que faz. Mas, na essência, está dessa forma. Isso se aplica também à televisão, ao rádio. Então, é uma coisa muito banalizado o jornalismo. Eu sou um dos mais antigos que milita aqui na área de imprensa escrita e tenho certeza, o jornalista é pouco conhecido em Mato Grosso. Não digo jornalista de televisão, que a imagem dele é estampada permanentemente, ele conhece o rosto. Pode até não saber o nome, é aquele da televisão da Assembleia ou da outra emissora particular e tudo mais. Mas quando você chega para entrevistar um cidadão, pegou informação, como é que é seu nome, hein? De onde mesmo? Não conhece. Eu perguntei a alguns colegas, tanto do Diário de Cuiabá, onde eu sou um dos editorialistas, quanto de outros jornais, também não são figuras conhecidas. Aqui em Cuiabá, que deveria ser, que nós somos aqui, mas não há o conhecimento. Se vocês observarem bem, saiam pela cidade e vocês não verão ninguém lendo jornal. Ninguém lê jornal. Pode ir no clube social, no clube recreativo, você não vê ler jornal. Na fila de banco, em lugar nenhum, na feira livre, ninguém está lendo jornal. Poucos leem jornal. Todo mundo no Zap Zap. Agora no Zap Zap, antes em nada. Nas repartições públicas, os jornais ainda chegam, mas o pessoal não lê. Os jornais não. Primeiro, com a questão de logística, não há como você fazer um jornal circular em 903 mil quilômetros quadrados, em 141 municípios, com o município a 1.200 quilômetros da cidade, com trechos de chão, sem transporte aéreo. Não tem. Os jornais ficam limitados ao Trevo do Lagarto, ao Cochipó. Esse perímetro aqui, do aglomerado urbano da capital. Mas a leitura de jornal é pouca e eu quero dar a mão palmatória que meu livro é um fracasso de venda em Cuiabá. Todo mundo que escreve normalmente fica falando, estou vendendo, eu não quero mentir para a opinião pública, nem para mim mesmo. Mentira é um dos defeitos que Deus me preservou, não deixou que eu fosse mentiroso. É o seguinte, existe uma cultura aqui em Mato Grosso que todo livro tem que ser pago por lei cultural ou por outras formas de patrocínio público, de governo, de outros órgãos públicos. E depois esse mesmo órgão vai, compra o exemplar do livro e distribui no seu âmbito funcional e nas suas relações de cordialidade, e quem escreveu o livro sai entregando o livro para que alguém leia, insistindo para que leia. É difícil. Então, numa situação dessa, eu não me sinto escritor. Eu escrevi um livro, sou muito feliz por isso. Eu escrevi um livro, o primeiro que eu escrevi para mim. Eu tive, funcionalmente, escrevi alguns livros para empresas, assim, mais livros de caráter comercial, de exposição de bens, de produtos, para empresas aqui de Mato Grosso e até de fora do estado, mas que não leva a minha autoria, meu nome não aparece. Mas esse livro, as pessoas, muitos dos que me cobraram para que eu escrevesse o livro, que comentaram comigo, foram incapazes de comprar. Eu não quero, com isso, fazer um drama, nem pedir que comprem. Eu estou fazendo um alerta para o segmento literário mato-grossense. É preciso botar o pé no chão e saber que literatura em Mato Grosso não funciona. Não funciona. Não há literatura. Há quem escreve.
a quem escreve, a quem dá livro para as pessoas lerem. Eu sou muito grato que algumas pessoas compraram, órgãos públicos fora de Cuiabá me compraram. Ontem mesmo eu fiz uma entrega de uma remessa até relativamente grande, mas aqui em Cuiabá, que é o centro de referência, é o termômetro político, ninguém lê, pouquíssimas pessoas. O livro está nas bancas, nas conveniências, em algumas livrarias. Eu quero mostrar de novo o livro. E não há venda. E dizer, quem olhar esse momento, o livro, onde vai encontrar este livro para comprar? É a resposta que eu te dei, ele está nas livrarias. Todas as livrarias de Mato Algumas Grosso, livrarias de Cuiabá. Cuiabá. Algumas livrarias, algumas bancas. Que nós temos mais de 100 bancas em jornais e algumas são impraticáveis para venda de livro. Mas nas principais, esse livro está. E para o interior, algumas pessoas me encomendaram o livro e enviei por despacho rodoviário, por correio e tudo mais. Mas, e tem algum telefone para contato, caso a pessoa esteja em casa agora assistindo esse programa, falando, não, mas eu quero esse livro. O meu celular é 65 aqui de Cuiabá, 9982-1191. Ele é um livro que eu não faço um apelo para que comprem, não. Eu gostaria que Mato Grosso reavaliasse a questão da literatura. Porque é fácil, escrevi 5 livros, mas quem leu o seu livro? Teve resultado prático? Ele influenciou em alguma coisa? Eu estou feliz com o livro, mesmo com o fracasso de venda aqui em Cuiabá e estendo da Várzea Grande, eu sou feliz. Um prefeito de uma pequena cidade aqui da região oeste falou comigo assim, rapaz, você não sabe o bem que esse livro vai fazer para a minha biblioteca lá na nossa escola, porque você retratou meu município de uma forma que ninguém retratou. E eu não cito o nome dele, que a tradição é botar o nome do prefeito, a primeira-dama, o secretário de Fazenda, que faz o empenho. Não tem isso. Eu falo em 4 ou 5 prefeitos, ex-prefeitos, como Dante de Oliveira, que é um vulto histórico da emenda das diretas já. Eu falo sobre Valdo Varjão, que é o pai do Discoporto na Barra do Garça, foi prefeito da Barra. Eu não me preocupo com o momento político atual. Poucos prefeitos desse momento foram citados no livro, você está entendendo? E um livro simples, não tem nem minha foto, não tem veleidade, não tem... Eu acho essa questão da literatura em Mato Grosso, ela é complexa como é no Brasil. Quer dizer, as tiragens de livros no Brasil, tirando Paulo Coelho, né, são como 2.000 exemplares, quando muito 5.000 exemplares. Né? Quando a gente olha para países europeus ou mesmo os Estados Unidos, as tiragens são de 100.000 para cima. Né? Então, nós estamos falando realmente numa indústria que funciona em escala, né, e que não tem escala para vender. Né? Então, um livro desse custa... R$25, R$20 às vezes para produzir, né? Se ele fosse feito 20.000, ele custaria 7. Né? Então, essa indústria de escala a gente perde. E a gente perde, por exemplo, o livro paradidático, né, Brigadeiro? Porque, por exemplo, Elizabeth Madureira, uma historiadora extraordinária, tem um livro sobre a história de Mato Grosso que realmente conta a história desde a sua pré-história. Né? Ele não está nas escolas públicas. Né? Não há uma demanda do Estado para incluí-lo nas escolas públicas como um livro didático e extremamente importante. Então, a literatura está em segundo plano, tanto quanto, né, não deveria estar o livro didático. Né? Você falou aqui para a gente no intervalo que não tem, tem só o primeiro grau, né? Tem diploma do ensino fundamental, primário. Né? Essa vocação para a escritura, né, para o jornalismo, para relato do cotidiano, quer dizer, isso vem de família ou isso vem de um dom mesmo, de uma coisa assim, de vocação? Eu acho que é uma mistura de vocação com karma. Necessidade, karma, falta de opção na vida também. É uma série de conjuntura, uma conjuntura complexa. Eu não saberia definir isso, até porque para mim poder me sentir inspirado, eu teria que ter produzido alguma coisa que revelasse inspiração. Não cheguei nesse ponto, eu sou bem realista com a coisa. Mas a questão do livro é o seguinte, precisa que haja no Brasil uma mudança de conceito social. Na maioria das vezes, o município, a equipe que administra um município, seja ele pequeno, médio ou grande, ela entende que o município gravita em torno deles e do prefeito. Tudo que não passou por aquele grupo político não é a história do município. Aqui não. O alto lá, malandro, aqui não. Então, eu não tive essa preocupação em dourar pílula para político.
Você está entendendo? Mas a Deise. Então, se eu conto uma história, por exemplo, eu conto a história, modéstia à parte, ficou muito boa sobre a cidade de Vera. Eu conto como é que surgiu o nome, como é que começou Vera. Nós falamos em Vera no início. Quando é que foi que Vera foi ligada ao 63? Já está ligado para o asfalto, Tá, né? tá ligado. Não tem muito tempo não, né? Não, deve ter 9 anos aproximadamente. E eu conto a história de Vera, mas eu não cito o nome do prefeito nem dos vereadores, nem dos secretários. Então, é uma história, eu não estou dizendo que em Vera houve isso, não, mas é uma história que, em tese, não vai interessar para a municipalidade, porque o aluno da escola que lê sobre o livro numa biblioteca pública, ele não verá o nome da autoridade municipal. Você está entendendo? Isso se aplica a todos os municípios de Mato Grosso, com raras exceções, poucos os que têm essa visão de não se preocupar em aparecer. O cara não tem. Eu vou até citar um exemplo aqui. O prefeito Otaviano Pivetta, lá em Lucas do Rio Verde, que tem uma administração excelente lá, nas escolas não tem a foto dele na parede. As escolas têm nome, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. Você entendeu? É uma mentalidade arejada. Não há essa preocupação de associar o nome do administrador, do prefeito, com a coisa pública. Então, quando houver isso, eu acredito que a literatura deve avançar. Não só ela, mas outras áreas também deverão avançar. Nós estamos falando de um reflexo, me ocorreu agora, a questão da redação do Enem. Né? Nós tivemos 500 mil zeros. Né? Isso nada mais é do que a falta de leitura. Né? Nós estamos falando da literatura, a pessoa lê a notícia, os sites, o Facebook, as notícias de internet, que tem 5 frases, muitas vezes ela não consegue nem entender o que as 5 frases disseram, né? E aí fica nessa situação mobral. VCTB. Né? É complicado. Mas eu falei no livro sobre o surgimento das cidades em Mato Grosso. Essas cidades surgiram num momento interessante para Mato Grosso. Quando houve a divisão territorial em 77, havia um vazio muito grande abaixo do paralelo 13. Nós tínhamos somente a cidade de Luciara, abaixo do paralelo 13. E perto do paralelo 13, Diamantini, Aripuanã e Tangará da Serra, que foi criado em 76. E as demais cidades, Alta Floresta, Sinop, Marcelândia, São Félix do Araguaia, todas foram criadas após essa divisão. E esse surgimento dessas cidades foi que deu vida a Cuiabá. Cuiabá era chamada de portal da Amazônia, porque o indivíduo vinha para Mato Grosso, de um estado pequeno como Santa Catarina. Ele imaginava assim, eu vou deixar a família em Cuiabá e vou abrir uma fazenda. Só que a fazenda era em São José do Xingu. Então, ele acabava deixando o filho aqui em Cuiabá para poder estudar. Nós passamos a verticalizar a construção civil aqui em Cuiabá, ganhamos a universidade em 1970, o FMT, e Cuiabá foi se transformando num centro de prestação de serviço, e aos poucos as cidades foram melhorando a infraestrutura urbana, as famílias passaram a ter tradição, um filho de uma família casava com a filha da outra, e nasciam os netos, e começou a surgir a primeira, a segunda geração de sinopense, de tangaraense e tudo mais. Então, eu falo bastante sobre essa questão das cidades e conto algumas coisas interessantes. O senhor José Paraná, que fundou Juara e Itabaporã, quando chegou o primeiro ônibus em Juara, ele lavou o ônibus com cerveja. A emoção foi tanta, ele tinha feito um compromisso que o primeiro ônibus, ele lavou o ônibus com cerveja para mostrar a alegria da cidade, com uma linha de ônibus na estrada de chão. Você vê, então, Mato Grosso tem uns lances assim, que as pessoas precisavam de conhecer isso até para poder valorizar as cidades, valorizar esses vultos históricos. Eu sou muito desencantado com alguma coisa em Mato Grosso, e eu critico isso no livro. Eu falei que tem 50 e poucas cidades que se chama Nova isso, Novo aquilo, do norte e do oeste. Eu acho um absurdo isso. Por exemplo, Nova Maringá, Nova Monte Verde, e vai por aí afora. Eu acho que nós temos uns vultos históricos que mereciam ter seus nomes perpetuados em cidades. Enio Pipino, Ariosto da Riva, Norberto Schwantz, Dante de Oliveira, Bezerra Neto, são figuras do meio empresarial, do meio político, Arquimedes Pereira Lima, que não são reverenciados.
Aí você fala assim, eu moro no Guarantã do Norte. Mas por que Guarantã do Norte? Vamos mudar o nome, vamos Mas isso é uma coisa até histórica, porque até os ingleses que foram para a América, New né? Orleans, New York. New York, New Jersey, Newark, enfim, tudo é novo alguma coisa. Eu acho que os ingleses, como colonizadores, queriam trazer um pouco do reino de Sua Majestade aqui para o continente novo. Né? Mas nós somos um país só. Não tem diferença entre Paraná e Paraíba. Tudo é Brasil. Eu acho que agora, Mato Grosso, nós tínhamos que regionalizar isso para que nós tivéssemos uma identidade mais consolidada. Até mesmo prédios públicos, outros próprios do Estado, não reverenciam como deveriam reverenciar os vultos mato-grossenses. Tem gente que deu muito sangue por essa terra, que fez muito por essa terra. Nós temos, por exemplo, no Paraná, Marechal Cândido Rondon. Eu tenho uma irmã que mora em Rondon do Pará, no estado do Pará. E nós não temos nenhuma cidade com o nome de Rondon em Mato Grosso. Rondonópolis. Não, mas é uma variação. Rondolândia não é. Rondolândia é outra história que precisa de ler no livro, eu falo sobre isso. Mas Rondonópolis é uma variação. Nós tínhamos que ter alguma coisa com o nome forte de Rondon, o grande chefe nosso. Então, eu acho que o livro aborda essa questão, chama até de falta de criatividade. Eu falo em outros aspectos também sobre nomes de cidade. O senhor falou senhor agora de novo, né? Você falou em Rondonópolis, né? E você chegou lá em 70. Já dava para antever um pouco essa pujança econômica que Rondonópolis alcançou? E hoje, com a chegada da ferrovia, nós estamos iniciando um novo ciclo? Quer dizer, dá para a gente fazer essa elucubração? Dá para a gente olhar para trás, pelo retrovisor, e ver essa transformação possível com a chegada da ferrovia? Enfim. Eu acho que a ferrovia é o coroamento de um ciclo, não é a abertura de novo ciclo. A rodovia está inserida no contexto do agronegócio. E Rondonópolis se preparou para a ferrovia, já criou um curso de engenharia mecânica para que quando a ferrovia chegasse, nós estivéssemos formando os engenheiros capazes para trabalhar nessa área da ferroviária. E Rondonópolis ia ganhar uma fábrica de tratores da Ágico, que faz o Massey Ferguson, ia fazer um trator para o Mercosul, um trator médio, e não pôde instalar essa fábrica em Rondonópolis porque não havia transporte ferroviário para pegar as bobinas em Volta Redonda no Rio, a bobina de aço, e levar para Rondonópolis, porque o DENIT não permite mais o transporte de bobina em carreta, que é muito perigoso. Agora, com a ferrovia, vai ganhar uma fábrica de tratores. Rondonópolis é muito organizada, é uma cidade acima da média mato-grossense. Eu falo muito sobre Rondonópolis, mas não é um livro sobre Rondonópolis. Rondonópolis está bem inserido no livro. Rondonópolis se preparou para tudo. Eu vou contar um fato aqui que é curioso e pouca gente sabe. Rondonópolis, em 1990, 94, viveu um ciclo de invasões urbanas, igual aconteceu em Cuiabá uma década antes. Então, em torno de 8 mil pessoas, 9 mil, ficavam vagando de acampamento em acampamento, invadindo terrenos públicos, terrenos de consultoras e particulares e tudo mais. A classe política de Rondonópolis briga muito entre si, mas quando é o interesse da cidade, ela se une. Rondonópolis é um exemplo de cidade. Reuniram-se os principais políticos de Rondonópolis e falaram assim, vamos criar uma política agrária para poder tirar esse povo das invasões. E aí criaram imediatamente assentamentos em Juruena, em Cotriguaçu, em Canarana, e esse povo ganhou terreno bem localizado, puseram nos ônibus, levaram, deram a cesta básica, resolveu um problema social de quem estava acampado e melhorou a qualidade de vida na cidade, porque inclusive havia criminalidade em razão dessa... E maus elementos se infiltravam nesse movimento. Então Rondonópolis resolveu isso. Ficou uma cidade urbanizada, uma cidade bonita, uma cidade com boa parte do esgoto tratado, uma cidade que acaba de inaugurar um hospital infantil, materno-infantil em Rondonópolis, atendo 260 pessoas, crianças todos os dias, uma cidade com boa estrutura universitária, com um aeroporto que opera voos noturnos com instrumento, e é uma cidade bem industrializada e que produz boa parte do Indigo Blue, que 15% do algodão que faz essa calça jeans no Brasil é feito em Rondonópolis.
e é o segundo centro de esmagamento de óleo de soja da América Latina, é Rondonópolis. E temos o maior terminal ferroviário da América Latina. Então, é uma cidade muito preparada. Eu gostaria que vocês conhecessem Rondonópolis pessoalmente também no livro. O livro conta como é que a soja chegou, como é que a cidade se organizou. Ela sempre foi habitada por pessoas que queriam progredir na vida. O sujeito saía do Paraná, do Goiás, eu vou para ali para ganhar dinheiro e a cidade foi se transformando. Eu sou muito grato ao deputado eleito Zé Carlos do Pátio, que, quando vereador, em 97, 95, me deu o título de cidadão de cidadão rondonopolitano. Cidadão mato-grossense foi o deputado de Ságuas, no primeiro mandato dele. Mas eu sou grato por ser rondonopolitano de direito, de fato de direito. Eu não sou de nascimento, mas sou de opção e de coração. Deise. Para finalizar, eu quero que o senhor conte a história desse personagem do livro. Eu não consigo falar o nome irmão, é um nome indígena. O irmão Kiuí é o seguinte, havia um missionário em Mato Grosso, nome Vicente Cães. Ele trabalhava com os índios Enanauê-Nauê, em Juína. É uma área muito grande, quase 700 mil hectares de terra. Esses índios vivem na margem do rio Juruena e do rio Iquê. E o Vicente Cães era o interlocutor entre o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e as lideranças indígenas. Ele era muito respeitado pelos povos das aldeias dos Enanauê-Nauê. E ele defendia a tese da expansão da terra indígena. E Juína, no livro, eu digo que Juína é um município do segundo andar. 61% da área de Juína é terra indígena. O município maior do que o estado de Israel, mas 61% é terra indígena. 80% é intocável, que na floresta amazônica você só pode fazer o corte raso em 20%. Então Juína não existe territorialmente. E o Vicente Cães era muito radical. E os fazendeiros de Juína, fazendeiros de Juína se sentiram ameaçados com a proposta de expansão da terra dos Enanauê-Nauê. E não se sabe quem, mas alguém mandou matar o Cães. E ele foi assassinado. E o corpo dele foi encontrado na Maloca, que ele morava perto na margem do rio, algum tempo depois. Essa história está bem relatada, com quem foi julgado, quem morreu antes de ser julgado. É um fato isolado no contexto da luta indígena, porque poucas mortes, lamentavelmente há mortes, mas felizmente são poucas, que aconteceu nessa questão da terra indígena. Como se vê, não se trata de um livro unilateral, de uma visão monocular. Monocular sou eu, que sou cego do olho direito, mas o livro, ele defende a questão da Gabi e mostra a morte do Vicente, o assassinato do Vicente Cães, que era o irmão Vicente Cães. Ele era um espanhol de Albacete. Eu o conheci, eu estive com ele em Juína, conversei com ele, eu entrevistei uma vez para o Jornal do Brasil. Nós fizemos uma grande reportagem com ele, foi um destaque, foi uma manchete do jornal numa edição de domingo. A próxima vítima, no título da manchete, que o Vasco, que era o editor do diário, do Jornal do Brasil, meu amigo, me pediu para poder fazer umas matérias para ele aqui no Centro-Oeste e também em Rondônia, então uma dessas foi a próxima vítima. E coincidentemente, uns 6 meses depois, ele foi assassinado e o jornal repercutiu bem esse fato. E por que ele levou esse nome? Esse nome é indígena? Esse nome é uma linguagem indígena. Kiuí? É um amigo. Kiuí é um amigo na linguagem, um amigo querido, uma pessoa próxima, fraterna. E os índios... Enanauê-Nauê. Então eu tenho uma foto do indinho Enanauê-Nauê com o pai dele em Juína, aí, que eu fiz agora recentemente, para mostrar que eles convivem bem socialmente lá em Juína. Juína... Seria essa foto aqui? Essa foto aí. Juína tem as maiores reservas de diamante do mundo. E tem um detalhe em Juína para nós encerrarmos nossa entrevista. O diamante de Juína é industrial, não é o diamante gemológico. Quando no deserto de Atacama, aquela mina soterrou os mineiros lá no Chile, foi montada uma operação de guerra com a ajuda internacional de Israel, da Inglaterra, para tentar salvar aquelas pessoas, o que felizmente aconteceu. Mas precisava de um diamante muito resistente para romper a broca, 300 metros de profundidade, para que esse diamante abrisse um túnel por onde eles seriam retirados. E na África do Sul, com seus diamantes famosos, em lugar nenhum do mundo não tinha um diamante tão bom, capaz de fazer esse serviço. E esse diamante foi encontrado em Juína. E a Juína teve esse mérito de salvar os
os mineiros dos nossos irmãos do Chile aqui, recentemente, naquele episódio que ganhou repercussão internacional, a televisão transmitia ao vivo, tinha uma broca de diamante de Juína lá dentro, abrindo o caminho. É isso aí que é o livro. Modesto. Eu quero dizer assim, para você que está nos assistindo, que é um prazer você viajar com um guia como Eduardo Gomes. Quer dizer, ele traz essa humanidade, ele traz esses fatos cotidianos, ele traz os anônimos em sua humanidade, né? E isso é realmente fantástico, o livro é extremamente agradável. Tem um texto do Marinaldo Custódio, que você pode achar na internet, que fala um pouco desse relato, né? É o Brigadeiro e seus moinhos. Então ele fala um pouco desse relato de viagem, e ele compara ao Dante Alighieri, né? Que nos guia pelos infernos e realmente é um pouco que a gente sente com o livro, né? Você visita Currutela, você visita a cidade, você conhece as pessoas, você conhece um pouco do sentimento envolvido nesse processo. Brigadeiro, eu queria deixar assim, a palavra aberta para você fazer suas considerações finais, né? Caso a gente não tenha tocado em algum assunto específico que você queira tratar, e para a gente poder encerrar o programa. Deise e Cláudio, eu acho que nós falamos em linhas gerais em tudo. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar conversando com o telespectador da TV Assembleia e creio que com essa linha de ouvir as pessoas de Mato Grosso, vocês estão cumprindo uma função social relevante na área de comunicação. Eu posso dizer que sou muito grato a Mato Grosso, aos mato-grossenses. Eu sou um homem pobre, não tenho família nobre, não tenho escolaridade e há 44 anos vivo aqui nesse estado, tento ganhar a vida como jornalista, como eu me defino, um operário de redação, um peão de redação. Lancei o livro sem pretensão de me tornar escritor. Peço desculpa por alguma eventual falha que eu tenha cometido e, principalmente, peço desculpa a tantos vultos importantes e aos seus parentes que eu não tive condição de citá-los. Não havia espaço para tanta gente. Eu relacionei 97 personalidades e autoridades que eu julguei foram importantes em Mato Grosso, algumas nem pelo lado do bem, mas que tiveram destaque. E tantos outros que depois eu comecei a pensar que ficaram de fora. Eu faço desse livro um pedido de perdão, de desculpa, pelos nomes que eu omiti. Mas tenho certeza que todos que foram citados merecem estar em qualquer publicação que trate Mato Grosso com o respeito que ele merece. Eu finalizo desejando que a literatura mato-grossense ocupe um bom lugar, que haja que esse conceito sobre a literatura seja revisto, que não me inclua nele, não. Eu não me sinto um escritor, não sou escritor, eu sou apenas leitor. E nessa condição de leitor eu gostaria que houvesse uma transformação, ainda que isso custasse o preço alto de se cortar na carne, que os que escrevem tenham a serenidade que eles têm para escrever, para admitir, olha, não está funcionando, vamos rever isso. Eu espero que a televisão contribua para isso, que chame alguns escritores aqui para que esse assunto possa ser levado adiante. Agradeço muito a Deise, muito simpática, muito querida. É você, Cláudio, que foi meu colega de redação no Diário, que nos honrou com a sua presença, com o brilhantismo do seu texto, e espero que você encontre tempo nos seus afazeres aqui na Assembleia para poder escrever, ainda que um artigo semanal, para brindar os leitores de Mato Grosso. Muito obrigado a todos. Grato, Eduardo. Deise. Eu quero deixar a dica para os concurseiros em Mato Grosso para essa leitura aqui, livro 44, que eu acho que é uma boa base para quem não é de Mato Grosso e quer conhecer Mato Grosso. Pelo pouco que eu já li dele, e ainda vou terminá-lo, eu acho que é uma base importante para um concurseiro que tem que saber um pouco de Mato Grosso. Grato, Deise, grato pela dica, grato pela presença, pelas perguntas, tem tornado o estúdio mais agradável. Obrigada. Grato a você pela participação, pela audiência. Por hoje nós ficamos por aqui, nos encontramos a qualquer momento em nossa programação. Fiquem com Deus.